A ideia para esse vídeo surgiu basicamente quando eu tava assistindo um vídeo do Echo, que basicamente fala sobre o efeito Halo e como ele se apresenta nos animes e nos mangás. E eu pensei comigo mesmo, caramba, eu tenho alguma coisa para acrescentar nesse assunto? E na verdade, eu tenho. Já faz um bom tempo que eu tô querendo comentar sobre esse caso e acho que essa é a oportunidade perfeita para eu fazer isso certo. Mas bom, sem mais enrolação, hoje o papo é sobre Minoru Mineta. Não é surpresa para ninguém que nos animes existe o famoso trope dos tarados. Personagens cujo único objetivo é causar cenas de sexualização gratuita. E é nessa característica que esse cidadão se apresenta. E como eu tô aqui para ser o advogado do diabo, eu vou tentar fazer isso ponto a ponto e explicar por que esse personagem não merece ser tão odiado. Pelo menos não pelos motivos que vocês acham. Para começar, é dito que o Mineta é um personagem completamente inútil que só serve para fazer piada sem graça. E que se ele fosse cortado da história, não faria diferença alguma. E bom, eu tô aqui pra dizer um negocinho. Se o Mineta não estivesse na história, o Midoriya teria morrido na primeira invasão de vilões. Foi por causa dele e da Tsuyu que ele conseguiu sair vivo. E foi nesse episódio que teve uma fagulha de desenvolvimento pro caráter do Mineta. E um dos motivos, falando por que ele não é um personagem tão interessante, é porque o poder dele é uma merda. E assim, pode até não ser um dos poderes mais cool que existe, mas em questão de uso, na verdade o poder dele é até bem mais útil do que, sei lá, um poder do Bakugou, já que ele consegue capturar pessoas com o mínimo de esforço só com uma bolinha prendendo os caras. Pode não ser chamativo, mas pelo menos não causa danos desnecessários ao ambiente e às pessoas. Já dá pra perceber que as críticas que dizem sobre ele ser o maior defeito do mangá de Boku no Hero, na verdade não são tão certas assim. Na verdade, de todos os problemas de Boku no Hero, o Mineta é um dos menores deles. E eu ainda acho que tem pessoas que não entendem muito bem qual que é o papel do Mineta nessa história. Basicamente a ideia por trás dele é que ele é basicamente uma mistura de Sanji com o Sop. Um personagem fraco, covarde, sem muitas habilidades e que por acaso também é um tarado. Esse é o tipo de personagem que o leitor se identifica mais na história por ser uma pessoa normal no meio de monstros. Enquanto tem gente com super força, poderes de fogo e gelo, soltar explosões pelas mãos, o Mineta é basicamente um fudido, e ele sabe disso. E essa que é a parte interessante sobre esse personagem. Eu já devo ter dito isso em outro vídeo, mas pra mim, o principal problema de Boku no Hero é a falta de desenvolvimento dos personagens e das tramas. Tem tanto personagem que eu queria que tivesse mais tempo de tela pra poder ser desenvolvido de uma maneira satisfatória que sério, é impressionante a quantidade de personagens que foram deixados de lado pra priorizar o triozinho monstro de Boku no Hero. Mas bom, eu não tô aqui pra defender ele de todas as formas possíveis. Ele é sim um personagem meio raso, com piadas chatas e momentos de vergonha ali que olha... Mas o que eu quero dizer é que muitas críticas em relação a ele são meio emocionadas. Já que a única coisa que ele fez foi só ficar olhando pras garotas. E me diga, que tipo de adolescente não ficaria olhando pra essas garotas? Mas eu concordo que do jeito que é mostrado no anime, faz parecer que ele é um verdadeiro maníaco sexual. Um verdadeiro predador atrás de caça. E é claro que seria bom que esses momentos parassem de acontecer e que o personagem tivesse um desenvolvimento satisfatório para ser uma pessoa melhor. E agora pro final do vídeo eu quero falar especificamente sobre esse tal de efeito Halo. Esse efeito indica como as pessoas seriam favorecidas ou prejudicadas única e exclusivamente pela sua aparência. E em Boku no Hero se apresentam dois personagens, Mineta e Kaminari. Ambos os personagens têm como característica principal serem pervertidos. Na maioria das cenas mais safadinhas do anime, esses dois com certeza vão estar juntos. Só que uma coisa interessante é a forma como a fandom trata esses dois personagens. Enquanto um deles é zoado, criticado, feito de palhaço, o outro acaba recebendo o quê? Fanartzinha, chipzinho, editzinha, tudo unicamente por aparência. E esse efeito meio que se transmite para outros tipos de mídia, como por exemplo, obras sobre assediadores que são gostosos. Quando é um cara gostoso que faz isso, aí isso é aceitável. Agora se for um gordão ter tudo careca, aí não, aí tem que prender. Esse é o tipo de situação que não tem uma solução certa. E sinceramente eu nem acredito que ela vai aparecer nos próximos anos. Então eu pergunto, o que dá pra gente fazer agora? Bom, eu acho que não ser desonesto já é um primeiro passo muito bom. Saber diferenciar quando um personagem está fazendo coisas bestas ou quando está literalmente cometendo crimes.
sem que isso seja influenciado pela aparência. A ideia que eu tive com esse vídeo era pra fazer as pessoas perderem o preconceito em relação a esse personagem e saber analisar direito o que é errado e o que ainda precisa melhorar, em vez de se focarem em, sei lá, detalhes inúteis. E com isso, a conclusão de hoje é que Boku no Hero deveria ser apagado da existência. Deixa o like e se inscreve.